Olá, gente, boa noite. Uma linda noite a todos. Vamos aguardar mais um pouquinho para a gente conversar sobre um tema extremamente pertinente. Oi, Cláudio. Aguardar só mais um pouquinho, porque eu acho que diz respeito à maior parte de nós, tá? Simone, bem-vinda, Simone. Vamos lá então falar sobre uma questão que tem incomodado deveras. Oi, Sandra, bem-vinda. É a tal da ansiedade. Olá, Joelson, Salete. Muito bem-vindos. Gratidão, tá, gente? Gratidão por estarem aqui comigo nessa noite, que o propósito maior é a gente trocar algumas informações. Sandrinha, quanto tempo, Sandra? Bem-vinda. Cláudia. Então, qual é o propósito hoje da nossa live? É falarmos sobre o TAG. Vocês conhecem essa nomenclatura, gente? TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Porque estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo momentos e situações que, de alguma forma, têm mexido diretamente com o nosso estado emocional. Mas lembremos que existe a ansiedade patológica, que está inserida aqui no TAG, tá? É uma ansiedade generalizada, mas também existe a ansiedade do bem, a ansiedade saudável, que é aquela que nos impulsiona a realizarmos as coisas de nossas vidas, a termos uma atenção mais específica em determinadas situações, a prestarmos atenção às variáveis externas que podem ser ameaçadoras. E essa ansiedade da atenção, ela é saudável, ela é bem-vinda. O homem da pré-história, ele era certamente um homem ansioso, porque ele não tinha absolutamente certeza sobre nada. Condições adversas, temperatura, condições de moradia que não existiam, praticamente eram nômades, né? Buscavam abrigo sistematicamente em locais distintos. Então, era uma pessoa ansiosa porque existiam as incertezas, existia o medo do desconhecido, tinha que lutar pelo alimento de cada dia, tinha que se preocupar com os predadores para não serem presas desses animais. Então, a ansiedade, ela existia sistematicamente, desde os primórdios. Mas ela impulsionava o homem para a ação. E graças à ansiedade saudável, nós estamos aqui para contarmos nossa história, para desenvolvermos nossa vida dentro de uma ansiedade mais salutar, como a que aconteceu nos primórdios. Só que existem situações reais, para mim e para vocês, que nos convidam a uma ansiedade maior. Por exemplo, gente, desde que surgiu essa questão do micro-organismo, né, que a gente está precisando usar sistematicamente nosso EPI, eu até ganhei aqui um adorno para colocar o meu API, a minha máscara e tirar, e sem cair no chão. Desde o momento de 2020 para cá, a gente está vivendo a questão do medo intermitente, porque essa questão microscópica, esse elemento microscópico está deixando muita gente bastante ansioso. Então, mais que nunca agora, estamos com um quadro de pessoas ansiosas muito elevado. A OMS, ela registrou em 2018, 2019, 264 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade generalizada, que é o conhecido TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Mas nesse contexto da gente agora, procede ou não procede? Só procede, não é? Porque a gente está vivendo muitas incertezas, muitas perdas. A iminência de algo ruim que acontecer
Está dentro de mim, está dentro de você, e a gente fica realmente, muitas vezes, desesperado. E o medo se apodera de nós, porque são estímulos nocivos, são informações também altamente tóxicas que chegam até a gente. E como se manter bem ante toda esse universo intempestivo, esse universo sombrio que a gente está vivendo, não é? Lembrando que a ansiedade, no grau mais leve, ela é muito bem-vinda. Se você vai viajar, está se preparando para a viagem e vai viajar para um outro país, por exemplo, gera uma certa ansiedade. Como é que eu serei recebida? Será que eu vou me adaptar ao clima, à cultura daquele povo? Como é que vai ser isso para mim? Gera uma ansiedade de expectativa, e que é natural. O desconhecido nos convida a uma expectativa. Mas se a ansiedade, ela se transforma numa situação infinitamente maior, onde compromete a nossa respiração, as pessoas muito ansiosas, elas têm a respiração curta. Uma coisa desconfortável, não consegue inspirar com profundidade, não consegue expirar o máximo de ar que possa extrair dos seus pulmões. É sempre aquela coisa muito ansiosa, muito nervosa. A respiração fica ofegante, é um dos sintomas do TAG, tá? Palpitação ou taquicardia. Do nada, a pessoa está parcialmente bem e começa aquele desconforto, aquele medo, as sudorese nos membros superiores e inferiores, e aquela palpitação, sabe? Uma sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Inclusive, a palpitação e essa dor no peito também está dentro do contexto das síndromes da ansiedade, inclusive a síndrome do pânico. E a gente fica naquele desconforto, naquele medo de que algo iminente aconteça, e muitas vezes não é nada, mas na nossa imaginação, na nossa compreensão, alguma coisa ruim vai acontecer. E aí dispara em nosso organismo, né, todos aqueles hormônios que, de alguma forma, estão relacionados ao medo, ao perigo, né, o cortisol, a adrenalina, jorrado em nosso sangue para que a gente consiga realmente ter os sintomas todos de ansiedade. A boca seca, taquicardia, desconforto digestivo, desconforto gástrico, dificuldade para eliminar, constipação ou então muitas vezes diarreia. Então toda essa parte psicossomática no quadro de ansiedade maior fica comprometida. E aí, logicamente, em cima do TAG, a nossa qualidade de vida também fica comprometida, porque são vários sintomas, gente. Alguns mencionam tensão, rigidez muscular. A pessoa fica tão tensa que toda a musculatura, até a da face também, fica contraída. E quando ela dorme, quando ela consegue dormir, ela no outro dia já acorda como se tivesse passado um trator sobre ela, porque está tudo endurecido, tudo enrijecido em função da própria tensão emocional que a pessoa viveu durante aquela noite, durante o dia anterior. Então, rigidez muscular, tontura, sensação de desmaio pode acontecer também, uma dispneia, né? Uma sensação de síncope, de desmaio. Por quê? Está respirando de modo ofegante, não consegue absorver o ar em sua plenitude, então fica tudo meio mal oxigenado. E a gente tem que entender que podem ser sintomas do transtorno da ansiedade generalizada, tá? Alguns também se mostram muito irritadiços. Então a irritabilidade vai lá para cima e a pessoa não consegue estabelecer uma relação de aconchego com as pessoas ao seu redor e nem com ela própria, porque ela está desconfortável, ela está irritada, ela está à beira de uma explosão nervosa em função desse transtorno maior que envolve vários aspectos da nossa psique e do nosso soma, do nosso corpo. Tanto é que é uma doença psicossomática, certo? Eu até peguei aqui um apoio para poder me basear e não perder o teor da nossa conversa. Cefaleia e enxaqueca. É muito comum também nos transtornos da ansiedade e na ansiedade maior as pessoas mencionarem cefaleia sistematicamente. Acordar com dor de cabeça,
durante a tarde ter dor de cabeça, uma enxaqueca à noite, uma indisposição e muito mal-estar, muito mal-estar. Isso é muito também falado, né? A questão também interessante é que a insônia pode acontecer. Oi, Inês, boa noite, minha querida. Bem-vinda. Então, a ansiedade tomando conta da gente, o nosso equilíbrio, a nossa homeostase fica totalmente comprometida. Então, vem medos, sem nenhum sentido real, mas se apropriam dos nossos pensamentos, os medos, a irritabilidade, a insônia, a dificuldade de concentração, é outro fato também, minha querida Paulinha, e fica uma desorganização neuroquímica extremamente assustadora. A pessoa que sofre da ansiedade generalizada, ela precisa reconhecer que ela não está bem, tá? E que ela não tem culpa por não estar bem. E aí, então, procurar ajuda, porque os sintomas são devastadores. Gente, envolve também pensamentos confusos, dificuldade para raciocinar, para concatenar as ideias, fica tudo fragmentado e ela se sente desencontrada. O sentimento é de desvalia, de menos-valia, porque tá ruim, tá doendo e tá desesperador. A ansiedade no grau maior, você não consegue se conectar nem com você própria. Tem a despersonalização. A sua vida está acontecendo e você se sente um espectador da sua vida. Olha que coisa. A vida está fluindo, está acontecendo e você está vendo de fora da vida, não dentro da situação que é a sua própria vida. Então, são sintomas que a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não trata disso aí, eles podem ficar cada vez maior e a gente vai associar a vida à dor, ao sofrimento, à angústia, a sentimentos ruins, a pensamentos ruins, quando na verdade a vida é um fenômeno maravilhoso, é uma coisa que a gente tem que sempre agradecer e se conectar com essa instância maior, né, com o universo como todo, porque viver, interagir, se relacionar, ter amigos, ter família, ter trabalho, ter saúde num contexto muito maior, né? Saúde física, emocional, espiritual, social. Ter pessoas que gostam de você, que se preocupam com você, que ligam para saber como é que você está. Isso é alimento para a alma. Isso é um alimento para a alma. A Suzana está chegando, muito legal isso, muito bem-vinda. E a gente está vivendo à beira de um colapso nervoso, gente. E ninguém tem que se culpar, não. Porque esses transtornos da ansiedade, nesse contexto do século XXI e nesse contexto pandêmico, ele é extremamente inserido, ele está dentro do propósito maior. O medo está imperando muitas vezes. Adriana, e a gente tem que entender que se eu estou com esses sintomas todos, né, que eu não consigo nem ter um controle sobre mim, eu tô, sabe, quase estourando e a qualquer trisquinho, a qualquer coisa eu posso explodir com alguém, explodir também comigo, estar desencontrada de mim, porque o medo é constante. Olha aqui mais sintomas, gente. Olha lá, né? Cefaleia, boca seca, insônia, preocupação excessiva. A preocupação, ela acontece de um jeito que eu já estou antecipando o sofrimento ou a situação e ela sequer aconteceu. Talvez aconteça, talvez não aconteça, mas eu estou tão preocupada, eu estou tão assustada, eu estou tão amedrontada que eu fico nessa vibe da energia pesada, do medo e liberando para mim mesma cortisol, adrenalina e descompensando o meu organismo físico e o meu organismo psíquico, tá? O que mais acontece com a gente, né? Formigamento, braços e pés meio adormecidos, dormentes, algumas vezes também transtornos dérmicos. A gente sabe que muitas vezes a ansiedade ela baixa demais a nossa imunidade e algumas pessoas somatizam também com doenças, com algumas dermatites, né? Porque tá muito ansiosa, tá muito nervosa, tá muito preocupada.
O que fazer? Falamos de quê? De perder o controle, de sentir que algo ruim vai acontecer a qualquer momento, da sudorese, né? Da questão de sentir-se desconectado da sua própria vida, do seu próprio ambiente. Isso é desesperador, tá? E claro, gente, que ninguém escolhe sofrer de uma ansiedade maior. Quem de nós vai querer sofrer disso aí por livre e espontânea vontade? Não dá. Seria muito masoquismo. Não dá. Mas tem acontecido. É importante que nós reconheçamos se essa ansiedade ela tem um contexto. De repente você vai mudar de emprego. É uma ansiedade, é uma expectativa. E aí, será que vai dar certo? Como é que vai ser com as pessoas novas na minha vida? Você separou do seu amor, né? Do seu marido, da sua mulher. Também causa ansiedade inicial. Como é que vai ser a minha vida sem ele ou com ele? Tem até aquela história, né? Que ruim com ele, pior sem ele. Mas enfim, essa ansiedade que tem um agente precursor dela, tá tudo bem. Ela vai ser vivida e vai ser também depois cuidada e tranquilizada. Mas quando ela vem subitamente e tudo e todos causam em nós uma ansiedade maior, causam em nós um medo incontrolável, a gente tem que reconhecer esse medo e buscar ajuda. Eu fico sem entender como a gente passou pela década de 90 do século passado, foi a década instituída como a década do cérebro, e muito se aprendeu sobre essa questão da massa cinzenta, como é que funciona as sinapses, como é que a gente libera os hormônios, como é que funciona o córtex, o sistema límbico. Se aprendeu muito, mas mesmo assim temos muita coisa para aprender. E o fato é, entramos no século XXI, até porque nascemos, e no caso eu, no século passado, no milênio passado, já sou assim, digamos, um ser pré-histórico. A gente entrou no século XXI e a gente está vivendo essa coisa toda desse movimento psicológico desesperador. Quando a gente vê alguém meditando na praia, quando a gente vê alguém respirando com tranquilidade, alguns ficam apreciando, alguns pensam assim, caramba, esse cara, como é que ele está nessa vibe da tranquilidade? Não é? Então a gente tem que tentar manter o que é de mais sagrado em nós, que é a nossa homeostase, o nosso equilíbrio. Joelson, é você que está querendo falar comigo também? A gente pode entrar juntos também. Me dá só mais um minutinho. O que é que causa ansiedade, gente? Podem ser acontecimentos externos, como agora, por exemplo, essa questão da pandemia, gera em nós um desconforto emocional grande, não é? Pode ser também uma questão de ordem endócrina, ou até talvez também alguma herança genética, que a gente raramente a gente herda palácios, herda fazendas, herda, né, uma condição, herda uma herança. Geralmente se herda as coisas mais de ordem de dor mesmo, né? Então, assim, se na família existem pessoas com predisposição à ansiedade, não é impossível que eu seja uma pessoa ansiosa. Então, essa predisposição genética, ela pode também ser o agente inicial da ansiedade, tá? As alterações hormonais. E aí, gente, a gente sabe que os hormônios da alegria na mulher são dois, né? O estrogênio e a progesterona. Aí, quando vem a menopausa, algumas de nós pode deprimir, pode ficar mais entristecida, porque não tem mais aquele vício, aquele pico dos hormônios que inclusive atuam como hormônios que nos previnem de doenças cardiológicas. Então, comprovadamente, o estrogênio e a progesterona, elas inibem qualquer situação maior que envolva doenças coronarianas. Mesmo assim, em função da pressão, em função do ritmo de vida, hoje, século XXI, a cada homem que infarta, uma mulher também infarta. Então, agora a coisa está muito próxima. Até a minha infância, não. A gente não ouvia falar, até 50 anos atrás, de uma mulher que sofreu um infarto. Eu desconhecia esse fato. Mas do ano de 80 para cá, né, a coisa está muito
exaustiva, tá muita sobrecarga, é o trabalho doméstico, é o trabalho, é família, é cursos. Então são muitas atividades, tabagismo, bebida alcoólica. Então a gente vê que agora a proporção é de 1 para 1 no tocante às doenças coronarianas. Mas a mulher, enquanto ovula, enquanto está com seu esplendor hormonal, claro que minimiza essa questão das doenças do coração, né? Então são hormônios realmente muito favoráveis para a pele, para o conhecimento, para a apreensão cognitiva, é a progesterona e o estrogênio. E vemos também que alguns fatores ambientais podem contribuir para um processo de ansiedade maior, tá? Então, o meio que eu vivo, as pessoas com que eu convivo, podem ser pessoas que podem incorporar a mim, podem acrescentar a mim, podem me deixar mais feliz, mais leve, mais dona de mim, né? E também o contrário, o ambiente pode nos proporcionar um desconforto emocional grande. A questão também dos traumas que nós passamos, né? Cada um de nós tem uma história para contar. Então, o que é que eu vivi que de alguma forma me impactou e ficou registrado aqui na minha caixinha, no meu subconsciente, que de alguma forma pode aflorar em mim como um comportamento mais adoecido, né? Como uma ansiedade maior. Então, a gente vê que, em primeiro lugar, estar ansioso ou ansiosa não é coisa do outro mundo, gente. Vamos reconhecer a ansiedade, vamos nominar essa ansiedade. Não, eu estou ansiosa, é a ansiedade que está me deixando desconfortável, eu não estou legal. Eu não estou conseguindo conduzir as minhas atividades, não estou conseguindo gerenciar minhas emoções, a minha vida, e eu preciso de quê? De uma ajuda, tá? A gente não pode associar, gente, o psicólogo, o psiquiatra como, poxa, eu estou doente dos nervos, eu estou mal, né? Eu tenho alguma doença psiquiátrica, não. Se a gente exercita o auto-amor, a gente não está bem, vai procurar ajuda, porque o amor por nós fala mais alto. E o psiquiatra, às vezes, é o nosso maior aliado. Como também a questão dos medicamentos, né? Alguns falam assim, não, medicamento, tarja preta, de jeito nenhum, eu não estou pirada, eu não estou louca. Mas há situações que eles são super necessários para estabilizar o nosso humor e também estabilizar o grau de confusão, de ansiedade, de agonia. Não é isso? Se está difícil, gente, não hesite não. Se está difícil, peça ajuda. Você não está sozinho, eu também não estou sozinha. Calma na alma, que a gente vai encontrar um caminho legal. Desesperar não vai adiantar. Não é por aí. Reconhecer que a gente está sofrendo de uma ansiedade maior. Reconhecer que meus pensamentos estão mais negativos. Reconhecer que minha digestão está comprometida. Há um desconforto gástrico evidente. Reconhecer que eu não consigo concatenar meus pensamentos. Eu começo a falar uma coisa e daqui a pouco me dá um branco. Eu não consigo mais pensar sobre aquilo e não volto mais ao raciocínio anterior. E tudo isso acontecendo, a gente vai entendendo que precisamos ajustar essas questões neuronais e emocionais. Precisamos e merecemos. Porque viver sempre sob ansiedade é devastador. A ansiedade no grau maior, ela pode inclusive abrir campo, abrir espaço para doenças de ordem mesmo físicas. Quanta gente começou com a gastrite emocional e hoje está com a úlcera, né? Uma ferida maior. Por quê? Porque a gente sabe que as emoções interferem em todo o nosso metabolismo. E como interferem? Então, como é que você consegue manter a mente quieta, a sua espinha ereta, o seu coração tranquilo, se você está nesse bombardeio, nessa erupção de hormônios que estão drenando sua energia, que estão tirando o seu contentamento, a sua alegria de viver, o seu bem-estar emocional. E aí eu queria ver, Joelson, você está aí ainda? Ele está querendo falar com a gente também. Ah, Carlinhos, meu querido. Vamos ver então, Carlinhos, se ele conseguir entrar.
é o meu primo também, que ele pode falar um pouco sobre como é que ele gerencia as emoções, como é que ele está administrando esses dias cinzas, porque está difícil para todo mundo, claro que está, mas que também a gente não deixe que esse transtorno ele prevaleça, tá? Temos que buscar essa calma na alma, temos que buscar essa paciência, essa compreensão de que se não está bom, tudo bem, não está bom, eu não estou bem, eu não estou conseguindo responder a demanda que a minha vida pede, então pede um help, desabafa com alguém, mas com alguém que possa contribuir para você resgatar o seu equilíbrio, não com alguém que possa inflamar ainda mais a sua dor. Filtra, tá? Tem cuidado com quem você vai conversar as suas questões emocionais, porque é incrível na natureza humana. Às vezes você desabafa com alguém achando que está se ajudando e, na verdade, você está abrindo espaço para que aquela pessoa se aproprie da sua dor e coloque aquela dor contra você. Usa esse artifício, coisas da natureza humana, né? E vai colocar aquilo ali contra você. Em vez de auxiliar, vai otimizar, vai maximizar ainda esse transtorno que a gente está vivendo. Então, entendam, a gente está na era do século, no século do cérebro, né? Que na verdade foi o século passado, a década de 90, 2000, foi a década do cérebro, e a gente sabe que isso aqui ainda é uma caixinha de surpresas e de acontecimentos que estão por vir. A gente não sabe tudo. Boa noite, meu querido, bem-vindo. O que a gente sabe é que se o organismo, ele nasceu para funcionar bem, se a saúde emocional é o nosso bem mais valioso, se eu não estou tendo essa saúde emocional, se eu estou sistematicamente cansada, muita fadiga, ao mínimo esforço, eu estou exaurida. Eu não consigo sentir energia para caminhar, energia para fazer alguma atividade, né? Mais que desprenda de mim mais esforço físico, eu não consigo. Tem alguma coisa errada. Então, tem que ver os hábitos alimentares. A gente sabe que agora a alimentação dessa questão mais do terceiro milênio é muito sintética, né? Então, a gente está comendo muita coisa enlatada, muita coisa que vem já na embalagem e está muito cheia de corantes, de conservantes, uma alimentação muito industrializada. Então, vamos parar isso aí e ver se pode resgatar os alimentos mais naturais. Alimento bom é aquele que você descasca, não aquele que você desembrulha. Eu concordo, tá? Alimento bom é aquele que você come in natura, que você descasca, que você saboreia, que você aprecia o sabor. Mas agora, nesse contexto de tanto medo, até as galinhas também andam estressadas. A gente sabe que tem galinha quase com a síndrome do pânico. O que é pânico? Pan é o deus das trevas, é o deus da escuridão. Então, imagina você estar lá no aviário, onde as galinhas estão à beira de um colapso também, como a gente. E aí, não contente, né, as pessoas que cuidam, que criam galinhas, querem logo abater a galinha, injeta mais hormônio para que elas cresçam mais rápido, e elas vão ser abatidas em 30, 40 dias. Quando, na verdade, uma galinha livre, uma galinha feliz, ela vive o tempo que ela possa viver, sem pressão alguma externa, põe os ovos que ela se propõe a pôr, tanto assim que as galinhas criadas em cativeiro, né, em granjas, elas têm, quando elas põem os ovos, são ovos meio sem cor, né? A gema é meio apagada. E as galinhas que ciscam, que brincam na areia, que dormem no seu tempo, que acordam no seu tempo, que comem o que querem comer, elas têm um substancial do ovo infinitamente melhor. Muito mais proteína, muito mais albumina, a gema é alaranjada. Então, isso aí tudo também contribui para dizer como é que anda o meu emocional. Nós somos o que nós comemos. Refrigerantes, cheio de conservantes, de acidulantes, de estabilizantes, de aromatizantes, a gente pode morrer antes. Isso é muito sério. Então, vamos tentar buscar frutos, hortaliças,
legumes, vegetais, porque a gente vai também dar uma desintoxicada no nosso organismo físico. E aí, talvez, quem sabe, né? Uma alimentação legal, uma alimentação balanceada, seguindo mais essa linha do natural, tá? Tanto assim que a gente sabe que quando algumas plantações levam agrotóxicos, se nós não lavarmos bem, a gente vai também ingerir esse agrotóxico. Então, a gente está numa descompensação geral. E para a gente conseguir manter a nossa saúde física, mental, emocional, temos que ter muita atenção redobrada e até reverenciar o alimento que vamos ingerir. Então, eu sugiro, assim, até baseado na minha experiência, que recorramos a alimentos naturais. Já é sabido de agora que o leite integral, com a lactose de origem, é um agente altamente inflamatório. A lactose é um agente inflamatório. O glúten também é um agente que instiga a inflamação. Já sabendo desses fatos, vamos tentar buscar uns alimentos sem esses agentes, né? Um pão sem glúten, um macarrão sem glúten, um leite sem lactose, os leites vegetais. Gente, os leites à base de amêndoas, à base de nozes, à base da soja, são infinitamente mais saudáveis. E os à base de nozes, de amêndoas, têm também alguns elementos fundamentais para o nosso funcionamento cerebral, né? Então, é muito importante que a gente também ingira os leites vegetais. Isso é um cuidado com o hábito alimentar desde pequenininho, porque do pequenininho vai se fazendo grande. Então, o que é que seu filho o que é que seu filho come? O que é que ele se alimenta? Como é que ele se alimenta? O que é que ele ingere nos intervalos das grandes refeições? Isso também a gente tem que estudar e apreciar direitinho para que consigamos, dentro do possível, não é fácil, que consigamos manter a nossa saúde numa extensão maior, tá? Não só a saúde física, mas a saúde dos pensamentos, a saúde das emoções, a saúde dos relacionamentos. Vamos tentar buscar essa saúde num plano mais global, mais holístico. O encantamento com a vida, o encantamento para a vida e o encantamento pela vida, que a gente tem perdido em função dessas coisas todas, dessas variáveis externas, dessas informações que muitas vezes nem procedem, mas que chegam até a gente. E a gente vai absorvendo tudo aquilo ali e ao término do dia a gente está nocauteado. A gente está acabado, exaurido, porque não teve uma informação que nos contemplasse, que nos, assim, chamasse para o prazer, para a alegria de viver. É tudo pressão, é tudo velocidade, agressividade. E a gente vai terminando com essa questão. Flávia, minha querida, como é que está o teu emocional, meu amor? Feliz dia da vovó também por hoje e por ontem, né? Então, as emoções do bem, os sentimentos do bem, eles são um antídoto para qualquer tipo de transtorno emocional. Mas tem que ser um sentimento bem vivido, tá? Um sentimento que você se sinta conectada com a vida, com a luz, com resplandecer, com o amanhecer, com o anoitecer. Qual de nós para, nesse contexto de agora, para apreciar ou o pôr do sol ou o entardecer? Qual de nós para 10 minutinhos e se conecta só com a respiração da gente? Sente a respiração, puxa o ar, segura um pouquinho, expira. Quais de nós ouve uma boa música e proporciona a nós mais serotonina, mais endorfinas, mais hormônios do bem? A gente tem que sair desse piloto automático. Precisamos sair dessa coisa muito automatizada, porque a gente está adoecendo. A gente está adoecendo. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque não há nada mais precioso que a nossa saúde, gente. Não tem nada que se compare com o bem-estar físico, com o bem-estar emocional, com o bem-estar interpessoal, com o bem-estar com a natureza.
não é? Nada se compara à nossa saúde. Não tem. É impagável, tá? É de um valor maior que nós. Então, a gente pode pensar e contribuir para entender que, se por acaso eu perceber que a ansiedade em mim está infinitamente maior que a minha capacidade de gerenciar essa ansiedade, se eu estou me sentindo assim, limitada, travada, que eu não consigo executar minhas atividades diárias, porque eu estou muito amedrontada, muito assustada, muito inibida, muito coibida, vamos parar e vamos procurar ajuda. Isso é legal, isso é humano. Vamos voltar a nos humanizar, porque são tantas coisinhas pequenas que se tornam tão grandes, porque a gente está vivendo momentos muito difíceis. Isso é um fato real. Quando eu estava no Congresso de Educação em 2020, que o nosso palestrante falou, gente, viveremos um novo tempo. Então, esqueçam essa sala de aula convencional de 4 paredes. Esqueça isso aí. Isso pode se tornar um componente obsoleto. Aí eu pensei, caramba, será que não vai ter mais sala de aula convencional? E, nesse formato que a gente tem vivido, né, de fato, procede. Esse comentário que ele fez procede, né? Vários paradigmas vão mudar, estão mudando. O que antes era totalmente verdade, absoluto, inteiro, agora é obsoleto, não tem tanto sentido mais. E essas mudanças todas que vêm acontecendo, a gente tem que se apropriar dessas mudanças, né? Trazê-las para a nossa vida real, mas também não esquecer uma questão maior, que é o auto-amor, porque às vezes as informações elas chegam de modo bastante intenso até nós e a gente não filtra. A gente não filtra, então vai tudo chegando de uma vez e ao término do dia a gente está muito mais morto do que vivo, do que contente, do que encantado, do que feliz, não é? Se vendeu muito mais fluoxetina e outros antidepressivos ano passado do que qualquer outro composto vitamínico. Isso é impressionante. E isso também é preocupante, não é? A gente não está conseguindo produzir por nós mesmos os hormônios do bem-estar. Como bem fala a Suzana, minha irmã, né? As nossas doses diárias de alto amor, as dopaminas, ocitocina, serotonina, as endorfinas. Estamos com déficit de endorfinas, minha gente. E aí, então, quando a gente não está feliz, quando a gente não está bem, a nossa imunidade ó, vai lá para baixo, e aí abre espaço para várias doenças somáticas e emocionais. Então, a gente vê que no nosso convívio diário, tem pessoas vivendo uma depressão mais pesada, transtornos do pânico, fobias de um modo geral, ansiedades as mais variadas, medos, né, de todas as formas, agorafobia, medo de lugares abertos, claustrofobia, lugares fechados. Então, o medo ele tem imperado porque a situação ainda é muito, digamos assim, muito desconhecida, embora saibamos que já temos as vacinas, já conhecemos previamente como é que esse micro-organismo funciona, mas ainda não temos a resposta absoluta. E essas incertezas mexem com a gente, né? Ainda tem a tal das variantes, variante delta. Então, assim, muita coisa acontece que a gente fica de cara com o quê? Com a finitude. Os amigos, alguns amigos morreram, alguns parentes também morreram. E como é que fica o seu estado emocional? Por isso que é bom, em meio a tudo isso, a gente reservar um espaço para a gente. Eu, por exemplo, eu adoro ouvir músicas. Eu amo ouvir músicas. Mas quanto tempo que eu não tenho ouvido minhas músicas prediletas? Faz um tempo já. Faz algum tempo. Porque eu não estou me permitindo viver as situações que me proporcionam prazer. Mas aí, já que eu prestei atenção nisso, já que eu estou atenta a isso, o que eu devo fazer? Justamente conspirar para resgatar
as situações, as vivências que me proporcionam bem-estar. E uma delas, que eu me comprometo comigo, eu tenho que fazer, é a caminhada. Porque quando eu caminho, além de oxigenar, né, todo o meu corpo, eu também abro espaço para pensar melhor. Eu abro espaço para, sabe, apreciar os detalhes das árvores, dos pássaros, porque tem mais pássaros agora, tem mais natureza agora, não é? Se você observar bem, a natureza ela está conseguindo se renovar. Tem menos ação dos homens e a gente consegue ver que tem muita coisa linda para ser apreciada, mas está todo mundo correndo, correndo, que nem aquele coelhinho apressado daquele filme da Alice, né? No País das Maravilhas. Estou apressado, estou apressado, estou apressado para quê? Para que tanta pressa? Observa o rio. Tira um dia para observar o rio, como agora Cláudio observou lá em Barreiros. Ele viu detalhes que muito tempo ele não tinha visto. As pedras dentro do rio, né? A força da água do rio. E a gente não deve apressar o rio, porque o rio corre sozinho para o mar. E a gente fica se apressando demais, se inflamando demais, né, Suzana? Estamos adoecidos, gente. Estamos adoecidos. Então, a gente tem que parar para refletir. Bem, se eu sou o que eu me alimento, eu tenho me alimentado bem? Se eu sou com quem eu me relaciono, eu tenho me relacionado bem? Se eu sou as coisas que eu penso, eu tenho pensado coisas boas? Eu tenho feito minha higiene mental? É muito importante desacelerar. A gente está no piloto automático sistematicamente, não é? Uma coisa muito compulsiva, muito, sabe, que a gente termina o dia muito mais sofridos do que felizes. Então, vamos buscar esse equilíbrio. Claro que não tem uma receita pronta, porque cada um funciona num ritmo, funciona numa vibe, mas o que a gente sabe é que não é legal passar pela vida só sofrendo. Não é interessante. A gente tem que buscar essa leveza da alma, resgatar esse bem-estar, para que a gente consiga sentir prazer com a nossa existência, com a nossa companhia. Eu conheço pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Ligam a televisão, ligam o som, colocam os celulares para vibrar, mas não conseguem. Oi, Fred, bem-vindo, meu querido. Mas não conseguem se conectar consigo próprias. É aquela confusão, entendeu? E a única companhia que vai estar comigo até o final dos meus dias sou eu mesma. Cadê meu auto-amor? Cadê o meu reconhecimento da importância que eu tenho para mim? Não é assim? A gente sempre deposita no outro, né? O afeto maior vai para o outro. Mas claro que eu não posso amar o outro acima do amor que eu tenho por mim. Não é legal isso. Porque o outro, muitas vezes, pode estar comigo em várias situações e pode não estar mais comigo. Se você ama demais o outro e o outro vai embora, aí você fala, mas Cérlica, que bom. Olha, eu tô com um homem da minha vida, é o ar que eu respiro. Ele é minha substância maior. Beleza, só que não. Se ele for embora, aí você vai morrer, porque ele é o ar que você respira. Não, 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 não. Eu acho assim, a gente tá com alguém que a gente ama, que a gente admira, que a gente sabe que pode crescer com ele pode crescer conosco, mas o grande amor da minha vida tem que ser eu. O grande amor da sua vida tem que ser você, não é não, Fred? Porque se a pessoa que eu amo for embora, vai com Deus. O amor ainda está aqui, vai com Deus. Não vamos deixar que os outros nos tirem a nossa paz, o nosso equilíbrio emocional. Porque muitas vezes os outros querem muito da gente, querem até a nossa alma. E a gente não pode manter a calma sem ter a alma. Como manter essa calma? Como manter essa calma na alma? Não é isso? É isso, primeiramente, é você reconhecer que o amor da sua vida é você. O amor da minha vida sou eu. Então, se eu reconheço que eu tenho que me priorizar, que é importante que eu entre em contato comigo mesma,
que eu valorize os meus sentimentos, os meus pensamentos, né? A forma que eu conduzo minha vida. Gente, isso vai dar um gás maior para a gente. Isso vai dar uma energia. O brilho nos olhos volta. Porque, sabe, o auto-amor é um exercício fundamental, ainda mais agora, que a gente está o tempo todo com essa paranoia, com essa agonia de usar os EPIs, né? E a gente não sabe como será amanhã. E quem é que sabe como será amanhã? Responda quem puder ou quem souber. Então a gente vai nesse piloto automático e vai esquecendo dos detalhes que fazem a grande diferença. Por exemplo, não é? Quantas vezes ou em quais momentos você parou para ouvir, para acolher a sua mãe? Para ouvir, para acolher o seu filho? Para se acolher? Para se acolher. Mônica, minha querida, a questão aqui é o auto-amor, né? A gente trabalhar essas questões mesmo da admiração por você. Você está sempre em estado de contentamento com você. Claro que haverá dias que a gente está mais triste, está mais borocochô, hoje eu não estou legal, mas também está tudo bem. A gente não pode se colocar numa situação de total exploração diária. Hoje, amanhã e depois. Está o tempo todo se cobrando além do que a gente pode desenvolver. Aí é uma destruição emocional severa, né? O exercício do auto-amor, ele funciona sempre assim, ó. H-A-D. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois, sistematicamente. Vamos parar para nos olhar no espelho e conversar com a gente. E também reconhecer nossos medos e até acolhê-los também. Estou com medo, olha, eu acho que isso aqui não está legal. Assumir os seus medos. Mas quando os medos ficarem maiores que nós, vamos buscar ajuda, minha gente. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Vamos entrelaçar nossas mãos e vamos nos fortalecer. Porque a gente sabe que essas variáveis todas externas, elas não têm contribuído para o nosso bem-estar, não. Não têm contribuído. E aí, eu conversando essa semana com a minha tia, ela tem 100 anos e alguns meses, eu vi quão sábia que ela é, sabe? Chegar nessa idade e só tomando unicamente o remédio para manter a pressão legal. Quão sábia ela é? Porque não é brincadeira, né? Toda uma história vivida, às vezes até mal vivida, mas algumas pessoas conseguem se superar. Conseguem extrair da vida a seiva, o sumo, o vício da vida. Eu acho isso muito legal, porque a gente está aqui, se eu viver 100 anos, né? Considerando 5 bilhões de anos, seria o quê? Seria 0,00 quase nada, né? Então, extrair o contentamento todos os dias, estamos vivos, estamos aqui, estamos buscando caminhos, produzindo, trabalhando, conhecendo pessoas, se relacionando, aprendendo, ensinando, né? Assim, a vida sempre acontece no gerúndio. Sempre no gerúndio. A gente está aqui no processo de aprendizagem constante. Se eu paro de aprender, se eu acho que eu já sei tudo, a vida possa ser que passe a ser desinteressante, porque eu acho que sei tudo, mas se eu só sei que nada sei, que estou disposta a aprender, estou disposta a ensinar, estou sempre atenta às novas informações, aos novos conhecimentos, estou agregando pessoas do bem ao meu convívio familiar, ao meu convívio profissional, estou buscando a energia do universo para situações que me proporcionem bem-estar, prazer, não dor e sofrimento. Porque, gente, do mesmo modo que há alimentos tóxicos, também há pessoas tóxicas. Aí seria um momento para uma outra live. Mas também há pessoas que podem extrair da gente a nossa energia, a nossa pulsão de vida. A gente vai ficar, sabe, amortecido, vai ficar cabisbaixo, vai ficar tristonho, porque são pessoas meio vampiros, né? Elas tiram de nós a nossa energia melhor, o melhor da gente, e nos deixam exauridos. Mas porque também a gente permite. Então a gente tem que filtrar e ver quais pessoas fazem parte da minha vida.
Qual o meu sentimento em relação a essas pessoas? E como é que também eu avalio o sentimento delas para comigo? Quem é que eu posso contar nos momentos de tristeza? Quem é que eu posso realmente ser cérlica e abrir meu coração e contar sobre mim e ser acolhida, né? Talvez a gente conte nos dedos, porque amigos, a princípio, temos muitos amigos, e agora mais que nunca os amigos das redes sociais, né? Então são milhões de amigos, mas quais deles você pode contar para você pedir colo? Para você realmente colocar as suas emoções no colo de alguém. Então, a questão é a ansiedade, é o transtorno generalizado, está acontecendo, está acontecendo. Mas não vamos nos acanhar, nem nos achar, digamos assim, fracos. Muito pelo contrário. Se houver algum de nós se sentindo assim mais desenergizado, mais acanhado, mais irritado, mais insone, desmotivado, dificuldade na alimentação, na digestão, na eliminação, e se possível isso aí for configurado como TAG, né, um transtorno maior, vamos buscar ajuda, vamos buscar para que tudo fique bem, porque a gente merece o bem, a gente merece o amor, a gente merece o encantamento, a gente merece a luz, não é? A gente merece fazer da vida um espetáculo grandioso, maravilhoso, único, único. Então, a nossa vida é o nosso presente. E a gente sabe que a ansiedade nos convida para um futuro que ninguém sabe como vai acontecer. O ansioso tem foco no futuro. E o angustiado, o depressivo, fica mais ruminando o passado. Enquanto isso, a vida acontece no presente, no aqui e no agora. Não é assim? Eu estava vendo aqui agora que nos meus treinamentos eu sempre coloco algumas músicas para a gente refletir juntos e cantar também juntos. E uma música que eu uso desde sempre é a música de Lenine, né? A Paciência de Lenine. Acho que vocês conhecem, que ele fala assim, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara. É tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo o corpo, quando pede um pouco mais de alma, a vida não para. A vida não para, não. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E aí? A vida não para. A vida não para, não. E nesse formato da paciência do Lenine, que eu tenho o maior apreço pelas letras, pelas músicas do Lenine, viu, Fred? Eu gosto demais. Eu acho que a vida não para. Mesmo que o tempo acelere e peça muita pressa, vamos recusar? Vamos fazer uma horinha e seguir na valsa? Para apreciar os detalhes, para apreciar as nuances, para apreciar o ar, a natureza e nos conectar conosco. E buscar nós próprios liberar esses hormônios da tranquilidade, da felicidade. E se não conseguirmos, não se desesperar. Pedir ajuda, buscar esse apoio emocional, porque vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem. E aos que estão nesse momento com essa ansiedade maior, saibam que a gente pode se ajudar, a gente pode buscar uma opção de cuidado mais específico para você, porque a ideia da vida é pulsar na vibração da energia do amor. A vida acontece na vibração do amor, né?
No momento que o óvulo é fecundado, toda energia maior e abundante está vindo para aquela nova vida. Está vindo para aquela nova vida. Então, o amor, eu acho que ele é um antídoto para qualquer dor. Tenho quase certeza. Então, já que a vida acontece no amor, e se o amor não estiver acontecendo em mim ou em você, vamos buscar esse amor, partindo do princípio primeiro, né, que é o alto amor. Ame-se, cuide-se, valorize-se, né? Porque a vida é um espetáculo extraordinário e nós somos seres também extraordinários. Sem querer passar nenhuma soberba, porque não é o caso, não sei se é soberba, mas eu digo assim, nós somos únicos, nós somos exclusivos, né? E logicamente que, em meio a essa situação toda de agonia, ninguém aqui está isento de passar por um transtorno maior de ansiedade. Nem eu também, porque eu passei maus pedaços, não tenho vergonha de falar. Mas a pulsão de vida, ela é muito maior que qualquer transtorno, que qualquer pedra no caminho. A pulsão de vida está aí, gente, o tempo todo. Só é a gente parar um pouquinho, desacelerar, prestar atenção e se conectar com a vida. Porque ela é bonita. Ela é muito bonita e ela é bonita. Então, gratidão a vocês todos. Muito obrigada. Boa noite. Bom descanso. Estamos juntos. E valorizar os pequenos instantes. Ser a medida da eternidade. É o que busco em mim mesma. Sendo eterna e sendo breve, eternamente breve. É um texto, um poema de Carlos Machado. Tá? Fiquem com Deus. A pulsão de vida é infinitamente maior que a pulsão de morte. Isso aí, Suzana. Vamos mentalizar e vamos incorporar essa ideia. A pulsão de vida é infinitamente maior que a pulsão de morte. Se a gente colocar a batata na geladeira, batata inglesa ou batata doce, em condições adversas, ela vai germinar. Observem, a cenoura, ela vai germinar. Não tem nenhum estímulo convidativo à vida. Está na geladeira, no ambiente frio, no ambiente seco. Mas ela vai brotar. Porque a vida é infinitamente maior que a morte. Combinado, então? Gratidão, gente. Boa noite. Bons pensamentos, boas amizades, boas ideias. Porque a gente vai ter muita história para contar para os nossos netos e, quiçá, para os nossos bisnetos, né? Valeu, então. Gratidão, gente. E até breve.